Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo aqui direto dos estúdios do canal Alvinegro. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no oferecimento de Loto Minas. A Loteria Mineira está ao seu dispor. Faça sua fezinha boa agora na Loto Minas. O link está na descrição. Detalhe importante, no primeiro cadastro, no primeiro depósito, bônus dobrado para você. Tudo que você faz na Loto Minas fica em Minas. A Lobo da Bet, afinal de contas, renda extra de verdade é com o Lobo. Gente, como é que funciona o Lobo? Ele é um trade esportivo de apostas esportivas. Ele manda todas as dicas para vocês no grupo de Telegram. E lá no grupo de Telegram você vai simplesmente copiar e colar. Ele trabalha muito com escanteios. Ele manda lá a minutagem que vai ser o escanteio nos próximos 10 minutos e tal. E, gente, o índice de acerto é gigantesco. Então, se você está buscando renda extra de verdade, é com o Lobo. Eu pago o condomínio aqui de casa todos os meses com o Lobo. O link está na descrição. Autotruck. Meu amigo, a Autotruck é a sua proteção veicular e você ainda ganha ao fazer a proteção veicular com a Autotruck uma camisa oficial do Galão da Massa. Senhoras e senhores, vamos explicar para vocês como é que funciona a Autotruck. É a melhor proteção veicular do Brasil, onde você consegue, acessando o link aqui na descrição, Meu Galo Autotruck, você consegue aí fazer a previsibilidade, ou seja, você consegue ver quanto vai ficar aquela parcela para você. E, meu amigo, duvido que você vai encontrar um preço melhor que na Autotruck. O link tá na descrição, não perde tempo não. E Loja do Galo, afinal de contas, só na Loja do Galo que você tem benefícios incríveis. E ó, meu amigo, não perca tempo e compre já a sua camisa número 2 comigo lá na Loja do Galo. Bom, vamos continuar aqui, tem muita resenha boa e vamos começar com uma opinião forte. E é uma opinião aí minha que eu não posso deixar de dar, né? Seguinte, galera, nós estamos num projeto, vivendo um momento aí de um projeto, né? Se assim você queira chamar. Um projeto não, né? Nós estamos vivendo um momento conturbado, né? Nesse momento do Galo. Por quê? Porque nós fizemos a troca de técnico, nós acreditamos muito no projeto do Kudê. E ao acreditar no projeto do Kudê, nós fizemos mudanças drásticas no nosso elenco, né? Saíram pontas, saíram alguns jogadores, enfim, né? Não vou entrar no mérito aqui se as saídas foram perfeitas, se foram ruins, que eu acho que não é só disso que se trata, e sim de uma coisa que eu estava acompanhando. Eu gosto muito de acompanhar algumas palestras, ler alguns livros sobre futebol. E eu estava vendo uma palestra recentemente no YouTube de um cara, eu esqueci o nome do treinador, mas um treinador inglês, vou até buscar aqui, vou ver se eu deixo no link da descrição. E ele estava comentando o seguinte, ele era treinador do Leeds, né, o antigo treinador do Leeds, há mais tempo, que o grande problema quando você chega num time de futebol, é que você já tem um perfil de trabalho, você como um treinador, você já tem um perfil de trabalho, e você tem que se adaptar aos jogadores que estão ali, e com isso você pede reforço, nem sempre a equipe consegue trazer jogadores com exatamente o perfil que você busca, né, e que isso aí atrapalha um pouco, né, o trabalho do treinador. Mas eu comecei a pensar do outro lado da janela, do lado de cá, do lado do clube, né, que eu acho que talvez o erro, e eu vejo isso muito no beisebol americano, aquele filme Homem que Mudou o Jogo tem muito disso, que na verdade eu acho que o futebol trabalha muito errado. Primeiro que o futebol trabalha com o treinador tendo a chave de CT e escolhendo detalhadamente os jogadores que ele quer trabalhar. E em vez do clube buscar um treinador que já consiga trabalhar com elenco. Então, por exemplo, eu entro no site do Transfer Market normalmente e vejo lá 4-4-2, 3-5-2, 4-5-1, eu vejo que cada técnico tem seu perfil de trabalho. Mas, bom, será que aquele técnico que você está trazendo tem o perfil de trabalho que o seu elenco apresenta? Será que o ideal é você trazer o técnico e aí você vai dispensando e minando os jogadores que já estão ali, em vez de você trazer um técnico que tenha como característica os jogadores do elenco? Porque você tem que partir de dois princípios. O primeiro princípio, talvez, que aquele elenco, aspas, né, você já está com ele há bastante tempo, ele fracassou e você precisa fazer uma reformulação mesmo estrutural e se adaptar a uma nova tática, né, a um novo esquema de campo. Mas será que esse é o caminho? Eu fico pensando no nosso Galo de 2022. Existiam alguns nomes que, na minha opinião, não tinham problema de sair, apesar do torcedor sentir muita falta. Por exemplo, o Keno. O Keno, eu não sinto muita falta do Keno. E por quê? Porque se vocês olhassem, e eu mostrava muito isso no Transfer Market, o Keno, ele passava mais tempo machucado no banco para poder voltar a jogar do que realmente jogando. E com um salário bastante alto, ganhava mais de 700 mil, né? Mas, porém,
Nós dispensamos, nós vendemos também por necessidade, porque também queria sair daqui, um Guga, no qual o Guga, na minha opinião, e ele está lá no Fluminense nesse momento, é muito superior aos laterais que nós tínhamos aqui. Então a diretoria quis fazer um dinheiro e tal, tem toda uma situação por trás disso também. Mas fato é que, na minha opinião, e eu estou deixando isso muito claro, é uma reflexão que eu estou fazendo aqui, te chamando para pensar, para dar sua opinião aqui no chat, para você também, né, falar o que você pensa. Na minha opinião, eu acho que um clube de futebol ele tem que ter uma linha. Sabe? Do que ele gosta de fazer. Claro que dentro do elenco você tem que ter opções, mas você tem que ter uma linha. O Galo, por exemplo, ele errou bastante. Por quê? Porque no momento que o Kudê montou o elenco dele, ele monta o elenco dele com 3 meias, que é o jeito que ele gosta de jogar, e com 2 atacantes lá na frente, mas os atacantes que ele tinha lá na frente não era o perfil idealizado, e os meias não conseguiram atingir o objetivo traçado pelo Kudê. E o Kudê, quando ele abandona a questão de 3 meias, e na minha opinião começa a colocar um cara para jogar com uma característica mais de lado de campo, que é o caso do Pavon, o Atlético tem uma subida imensa de produtividade, só que qual que é o outro problema? Apesar de você ter essa subida imensa, volta a repetir, de produtividade, você não tinha no elenco peças para substituir. Então quando você te saca um Pavon e entra um Edenilson, você cria um problema. Ah, mas quando o Kudê ainda estava aqui, você tinha o Caleb, que era no meio de velocidade, você tinha um Ademir, pois é. Aí também tem a questão como é que fala? Da dispensa, não, da venda que a diretoria exigiu ser feita para poder pagar a conta, né? E aí você não consegue manter um fluxo constante de qualidade. Mas o que eu chamo a sua atenção é isso. O que você pensa sobre esse tema? Porque eu entendo que o Atlético, nesta janela de contratação que está se abrindo agora, e até a hora que eu estava gravando esse vídeo não tinha treinador anunciado, né? Hoje dia 13/6, quase 11 horas da noite, eu entendo que o Atlético deveria sim contratar um jogador para jogar no esquema que o clube entende ser o mais eficiente, tá certo? Seja com pontas, seja da maneira que se entender. E eu acho que este é o caminho do futebol, o futebol moderno exige isso, porque você traz um técnico, ele reformula o seu elenco, encarece, e depois você vai ficar com os abacaxi todos na mão. São Paulo fez muito isso com a gente. Ferra demais. Bora pro próximo tema. Senhoras e senhores, vamos falar agora de Arena MRV. Temos mais 5 estrelas escolhidas, né? Mais 5 grandes jogadores aí. E o Atlético aí aos poucos vai anunciando. Mas bom, aqui a gente já vai contar para você. Trata-se de Rafael Miranda, o xodó da vovó. Vocês lembram bem, né, do Rafael Miranda? Eu acho que não preciso nem relatar muita coisa sobre ele. Um jogador que gosta do Atlético, é um atleticano. Eu acho isso importantíssimo dizer, né, que ele é atleticano, ele gosta do Atlético de verdade. Outro jogador é o Mancini. Vocês vão lembrar do Mancini, lateral direito, depois ele virou atacante lá na Itália, teve um sucesso danado lá na Itália, ele também está incluído nessa seara, né? Temos o filho do Vento, o Euler, nem preciso dizer, momentos memoráveis, o filho do Vento no Atlético também está escalado para o jogo, né? E também temos aqui o nosso querido Paulo, né, o nosso eterno lateral direito, Paulo Roberto Prestes, sensacional também, jogador de alto nível, né, enquanto esteve no Atlético, e o craque Sérgio Araújo, né, que não precisa nem falar muita coisa sobre o Sérgio Araújo, que é craque de bola, né. Então mais 5 lendas aí que vão estar conosco lá com o Galão da Massa. Sensacional, gostei demais, parabéns aí por esses 5 nomes, bom ver essa turma toda jogando. Bora pro próximo tema? Então bora lá. Tá na hora da gente falar agora de Balbuena, afinal de contas, por que Balbuena? Rap, você mesmo disse já que o Atlético não vai trazer nenhum zagueiro, que não tem necessidade, que já tem 5, 6 tem que ser da base, eu concordo plenamente com você, mas um inscrito me chamou a atenção e pediu para eu compartilhar aqui com vocês, inclusive gostaria da opinião de vocês lá no Instagram, porque eu vou colocar lá a fotinho dele para você votar sim ou não, vai me seguir lá no Instagram, canal Alvinegro Rap, que a pergunta é, o Balbuena está de saída do Corinthians, não irá renovar por lá em hipótese nenhuma, né? Mas ele tem um salário bem alto, né? Um salário de 800 mil. Ele pertence a um clube russo, mas todo mundo que joga tanto no futebol russo quanto no futebol ucraniano podem utilizar de uma cláusula FIFA na qual permite eles suspenderem o contrato e assinarem com quem eles quiserem. E o Balbuena já deixou claro que não ficará no Corinthians. A pergunta que eu venho e faço para vocês é, o Balbuena era o titular e é o titular da seleção paraguaia. Júnior Alonso, que estava aqui, é um reserva. A pergunta é, você do outro lado da tela acha que seria uma boa contratação do Balbuena? Você acha que ele seria um bom zagueiro para o Atlético? O que você pensa? Eu vou dar a minha opinião aqui, pedi um inscrito querido que está sempre aqui comigo, então fiz questão de trazer isso por ele. A questão, Ricardão, valeu Ricardo. Então a questão é o seguinte,
Eu penso, meu pensamento, tá? Que o Balbuena é um jogador muito bom, muito interessante, mas que se encontra em decadência na questão assim esportiva. Ele não está no mesmo nível. Claro que o time do Corinthians não ajuda tanto, tem muitos problemas, mas eu acho que é um jogador que não vale o que está pedindo de salário. Hoje o Balbuena está pedindo para ganhar R$800 mil. Eu, sinceramente, não acho que o Balbuena vale R$800 mil hoje. Não pagaria em hipótese nenhuma esse salário a ele e acho que está bem desproporcional a um real valor de mercado que ele tem. Então, na minha opinião, não vale a pena, mas ele viria de graça. Então, se ele topasse reduzir esse salário bastante, para uns 500 mil, não tenho dúvida que disputaria titularidade no Atlético. Agora, eu entendo que não vale o investimento. E vou explicar mais ainda. Eu acho que vale muito mais a pena apostar em jovens, como Bruno Fux e o próprio Igor Rabelo, que está já numa idade um pouco melhor, mas não está tão avançado assim. Você ainda tem o Saravia, que está muito bem, o Gemerson, enfim. Eu apostaria aí, se fosse para trazer alguém mais jovem, nem precisa citar o Hever, né? Bora pro próximo tema, então? Bora lá. Gente, o Galo tá com uma dívida, mais uma dívida, e é mais um problema pro Sérgio Coelho. Afinal de contas, o presidente do Galo, nesse momento, tem mais um abacaxi na mão, dívida FIFA, e que está custando R$1.700.000, tá? E a informação que chega é que o Atlético está devendo à empresa FKS Sports, tá? E trata-se aí do, como é que era o nome? Douglas Santos. E aí a questão do Douglas Santos, o Atlético tem esse débito aí, até hoje com essa empresa, e aí o Atlético está sendo acionado, é mais uma dor de cabeça que o presidente Sérgio Coelho e os mecenas vão ter aí para resolver. Mas também não é uma dívida tão cara, é mais passível de resolução, mas é mais uma, né, gente? Incomoda demais. Bora pro próximo tema, vem comigo. Bom, gente, agora tá na hora de eu falar para vocês das escolhas dos mecenas. E senhoras e senhores, já há uma definição e há um consenso que a busca dos mecenas são por técnicos portugueses. Inclusive é uma informação da Dimara Oliveira e do Gabriel Moraes do O Tempo, tá? E eles falam o seguinte: Galo, portugueses são prioridade, é só um brasileiro em pauta. Veja situações. E aí, eles trouxeram aqui a informação seguinte do brasileiro. Tanto mecenas quanto Galo, parte da time, não querem no comando o Tupiniquim. O nome que agrada e seria procurado, não deram certo, que é Thiago Nunes, jovem que fez sucesso no Atlético Paranaense, está no Sporting Cristal do Peru. E, como dito anteriormente, os principais investidores, que são os mecenas, têm desejo de um treinador europeu. Bom, tá. Agora vamos para a questão do treinador europeu. Eu já tinha contado para vocês que o Atlético tá com 5 treinadores na mira. Esse é um grande fato que o torcedor tem que entender. Os nomes eu não vou mentir que eu não sei, mas me disseram que são 5 treinadores que estão na mira. Os portugueses são a prioridade. E por quê? Primeiro, que tem uma questão tática maior, de maior inteligência hoje que no futebol brasileiro. Pelo menos acho que está bem claro isso para todo mundo. Segundo, que são técnicos mais experimentados. E esse que eu acho que é o grande lance. O porquê que o Atlético não quer apostar num jovem brasileiro para trazer, né? Igual, por exemplo, o treinador hoje do Juventude, que foi vice-campeão com a Água Branca, né? Ou um outro treinador mais jovem, né? E não quer também nenhum mais velho brasileiro de experiência. Para mim é muito claro. Os caras querem alguém com pulso para controlar o Atlético, mas que também tem um conhecimento grande tático e que seja um nome de expressão. Ou seja, no qual quando chegar aqui, os jogadores vão ter mais respeito. Para mim é muito claro que essa é a busca dos mecenas. Então é uma busca que cria uma solidariedade, vamos assim dizer, solidariza com todos os aspectos. Então o cara vai ter mais experiência, ele vai ter uma bagagem europeia que é muito importante, ele vai ter um conhecimento tático que na opinião dos mecenas é maior que o dos brasileiros. Então eu acho que a busca está muito por aí. Então agora eu quero falar para vocês de 2 nomes que estão causando impacto aí e que podem ser. Bora lá. Só de senhores, vamos falar aqui do Carvalhal, tá certo? E do Bruno Lage. Bruno Lage é o seguinte, foi desmentido ontem por um jornal europeu, por um cara que cobre o Paco Gregório, aí falando assim, atualização, e ele cobre o Almeria, tá? E o nome do Carvalhal e do Bruno Lage, olha aqui, ó, eles estão riscados com X, esses 2 números aqui, tá? E aí, cara, né, porque ontem estavam dizendo que a coisa apertou e tal, aquela coisa toda. Bom, cara, eu comecei a analisar o Carlos Carvalhal. O Carlos Carvalhal, ele substituiu o Kudê.
Então, primeira coisa, vamos falar sobre, né, rapidamente sobre o Bruno Lage aqui, para poder ficar muito claro. A questão do Bruno Lage, o Atlético vai conversar, vai tentar a contratação, ele tem várias propostas, ele está analisando o mercado e ele vai escolher o que ele entender que é o melhor para a carreira dele. Não tem nada definido. Ponto 1, ficou muito claro, né? Antes de eu falar do Carvalhal, deixa eu só te dar um recado da Zulu Trade. Irmão, o investimento na Zulu Trade, na melhor plataforma do mundo, é sensacional. E, gente, eu achei diversos players para poder fazer o copy trade. Aí você vai me perguntar, mas o que é copy trade? Gente, copy trade é o seguinte. Imagina lá que o cara faz um investimento comprando Banco do Brasil, vendendo, comprando caixa, vendendo e tal. E eu, como admiro o trabalho do cara e vejo que ele é um ganhador na bolsa, eu coloco a minha cartela para fazer o mesmo movimento de compra e venda dele. É simplesmente isso, ou seja, nem o trabalho de clicar e copiar eu tenho. Eu coloco lá para seguir e pronto, tudo que ele vender e comprar eu faço igual, claro que é proporcional ao meu dinheiro. Então, gente, a Zulu Trade é uma ferramenta especial para você. E você consegue fazer uma análise bruta do mercado. Então, assim, é maravilhoso. O link está na descrição desse vídeo. Então não perde tempo. Faça o seu canal. Eu quero primeiro me ambientar. É de graça o cadastro. Cadastro agora é de graça na Zulu Trade. Bom, vamos continuar falando agora de Carlos Carvalhal. Quando eu peguei aqui os números do Kudê, olha os números do Kudê quando ele foi sair lá do time espanhol, do Celta de Vigo. Ele empatou com o Espanhol, depois ele perdeu para o Atlético de Madrid, depois ele venceu o Girona, depois ele venceu o Cádiz, depois ele perdeu para o Atlético de Madrid, ele perde para o Valência e ele ganha de Celta de Vigo. Foi a última vitória dele, foi aqui, foram 3 vitórias. Depois ele ganha do Betis, depois ele perde para o Barcelona, depois ele perde para o Real Sociedad, depois ele perde para o Valladolid, depois ele empata com o Getafe e depois ele perde para o Almeria. E aqui, em 29/10 de 2022, ele é demitido. E quem assume é o Carlos Carvalhal. E aí o Carlos Carvalhal tem um desempenho que não é tão diferente do nosso Kudê, não. Foram 8 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, mas conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento e trazer ele para o 13º lugar do Campeonato Espanhol. Deu uma melhoradinha no final, né? O Carlos Carvalhal tem uma ficha boa, né? É um treinador que já passou pelo Braga, Rio Ave, Sheffield, Istambul, Beşiktaş, o Sporting, né? Ele tem uma carreira mais longa, assim, né? Mas troféu, o que ele ganhou? Ele ganhou uma taça de Portugal pelo Sporting e foram 2 taças, uma super taça e uma taça de Portugal. Então, assim, também é um cara já que não tem tanto na carreira, troféu, tão vencedor assim não, né? Se você analisar o Kudê, ele tem um título argentino que para mim vale muito mais do que um campeonato taça de Portugal. Bom, o Carvalhal seria um bom nome? Seria, mas eu acho que o Bruno Lage se encaixa mais com o propósito atleticano, treinador mais moderno e tal. Mas qual você gostaria? Qual você faria opção? Quero saber da sua opinião, quero que você deixe o like, que você se inscreva e você ative o sininho de notificação. Tamo junto no oferecimento de Arena MRV, pois se o Galo é sua vida, a Arena MRV é a sua casa. Compre já a sua cadeira da Arena MRV, parcelamos de até 12 vezes para você, pagando o Pix à vista tem um belo desconto. O meu muito obrigado, tamo junto, valeu, tchau e fui!